No vídeo de hoje, a obra continua a todo vapor. Já finalizamos a maior parte das etapas de infraestrutura da obra e agora começamos uma das fases mais empolgantes, a marcenaria. Vamos mostrar como o mobiliário que desenhamos para a nossa sala foi pensado com muito cuidado, não só para trazer beleza, mas também para ser funcional e atender todas as atividades que vamos executar por aqui. Então vem com a gente mergulhar em mais um episódio do nosso Diário de Obra. A obra toda, aconteceu aqui para poder receber todos os móveis e acontecer a montagem de marcenaria, mas é importante a gente explicar o que é que era tão necessário, ficar pronto. A gente teve aqui toda a parte de mudanças de pontos elétricos, tudo foi passado pelo fio, os fios têm que ficar à espera, dos móveis que vão chegar. Vou mostrar mais detalhadamente alguns armários que estão até quase posicionados na frente desses pontos. A questão do teto, todos os fios, onde a gente vai ter uns pendentes aqui em cima, todo esse forro já estão a fiação de espera dos pendentes. A pintura é um serviço que a gente até dá sempre nas nossas obras, uma primeira demão, um emassamento, uma primeira demão, para depois ser retocada. Mas aqui, como a gente está num projeto comercial, onde a gente precisa de tempo, a pintura foi quase finalizada. Assim, ela já está uma pintura ótima, mas a gente sabe que pode ter alguns danos, com a montagem dos móveis, então a obra já está preparada para depois ter algum retoque de pintura. Mas já está bem perfeitinha. Ponto hidráulico também foi passado, ar-condicionado e incêndio funcionando. Então, depois dessa montagem de móveis e de granito que a gente vai ter, a engenharia só vai voltar aqui para a instalação de luminárias e acabamentos elétricos e o retoque de pintura onde for necessário. E aí finalizamos tudo. Mostrar aqui um pouquinho pela sala o que é que eu falei dessas fiações de espera da marcenaria. Aqui a gente tem um móvel que vai ficar encostado aqui, esse móvel aqui vai ser recortado, então todo o trabalho que precisava ser feito aqui no quadro já foi feito, eles podem já fazer o recorte do móvel e encostar e toda essa fiação vai passar para frente. Interfone está aqui, ele vem passar para a lateral. E aí fora isso tem alguns pontos de bancada, vou mostrar aqui. A gente tem aqui no piso as esperas, isso precisava estar pronto aqui para poder chegar às jardineiras das mesas, então já tem aqui fiação no piso. Essas caixas aqui que vão ficar soltas, independentes do mobiliário. A gente tem aqui mais uma mesa, e aqui essa mesa tem vários pontos, é a estação que vai ter todo o controle, de abertura de porta. Então aqui, essa mesa ela é estruturada por um painel e toda a fiação que não podia ficar embutida na parede, porque a parede divisória de sala ela está ali. Naquele ponto já vai ser feita a furação do móvel para ser instalado o acabamento elétrico, de pontos de rede e tudo que precisar. E ali a gente tem mais um ponto na sala de reunião, nas salas de reunião, que também tem essa fiação de espera externa, que vai passar também por trás dos painéis. Aqui a gente vai ter um painel de uma sala de reunião, tem a chegada de vários pontos e o outro. Isso precisava estar já bem prontinho para a marcenaria chegar, para a gente não ter retrabalhos futuros. Então aqui nesse cantinho, onde vai ser a nossa copa aberta, vou mostrar aqui os detalhes de obra também que já ficaram prontos. Aqui a gente vai ter a nossa bancada de granito, que chega em menos de uma semana. E aqui a gente comentou, no início da obra, que ia ter uma bacia de contenção hidráulica. Esse tijolo aqui, toda essa fiada de tijolo, ele forma junto com outra parede uma bacia de contenção. Isso passa reto e vai lá desde a chegada de água e é para uma proteção para essa tubulação que vai sair aqui, que é a tubulação da pia. Fora isso, a gente tem também a questão de ponto de energia, que vai alimentar essa área. E aqui na parede, a gente tem os pontos de tomada, tem um ali embaixo que vai ser para o frigobar, aqui para o apoio dos equipamentos, aqui ponto de purificador de água e aqui fiação para um LED que vai ter no móvel. Por sinal, o móvel já está aqui, com a estrutura metálica que a gente também falou que ele ia ser estruturado na laje. Quando a gente filmou aqui no começo, essa placa estava aberta, a gente viu que tem uma viga lá em cima e aí ela vai receber todo o peso desse móvel. E para quem nunca viu, essa questão de bacia de contenção, como aqui a gente tem um piso elevado, que tudo vem pelo piso, é uma forma de segurança a mais, que tem aqui na norma do empresarial, porque se tiver algum vazamento nesses novos pontos que foram feitos, essa bacia de contenção segura, ela forma como se fosse uma piscininha, vamos dizer, uma piscina sobre o piso, para a contenção dessa primeira água de um provável vazamento. Fora isso, a gente tem aqui também a caixa de gordura, certo? Que nesse caso é uma caixa de gordura que fica externa, ela vai ficar escondida aqui pelo mobiliário. Essa caixa de gordura aqui, ela é necessária porque aqui não existia, tubulação nenhuma.
Então não existia aqui uma infraestrutura nesse local para um direcionamento de caixa de gordura do prédio, né? Então ela é feita e ela é necessária porque é uma pia de copa. Pode ter gordura, se a gente não tiver, a gente pode acabar entupindo as tubulações. Esse mesmo tipo de solução a gente usa também quando a gente tem um prédio que tem uma varanda, que é uma varanda gourmet, ali não existia ponto de pia. Então é sempre bom lembrar que é importante fazer essa caixa de gordura se antes não existia uma instalação prévia para isso, para evitar futuros entupimentos. Não podíamos esquecer do nosso banheiro, né, que tá ficando um charme. Eu vou mostrar aqui alguns detalhes. Primeiro aqui, olha essa porta. A gente aproveitou a porta que já estava aqui na sala, né, que foi a porta padrão da construtora, mas a gente não queria uma porta comum, então a gente pintou na mesma cor da parede e deu super certo, ficou ótimo, tanto para o lado de fora como para o lado de dentro, porque a gente entrou com essa cor no banheiro e esse aspecto de caixa que a gente queria ficou muito legal, ficou como a gente pensava. Então essa pintura sobe no teto. E um detalhe importante que eu pedi ao pessoal da REC que eles fizeram foi a pintura dessa caixinha do exaustor, tanto aqui no teto como na porta. Se a gente não tivesse pintado, ia ser outra coisa, né? A gente ia ter aquele detalhe de alumínio e não ia dar o aspecto que a gente queria. Aqui a gente vai ter a substituição da luminária, né? Mas o ponto vai ficar aí no teto. E aqui, né, outro detalhe à parte. A gente já tinha nesse repouso do banheiro, tem outra bancada que a gente tirou, vai vir uma bancada nova. Mas a gente pediu um preenchimentozinho para fazer essa curva aqui nessas quinas, para dar uma quebra, né, nesse bloco. E um preenchimentozinho aqui do lado, porque aí esse bloco vai ser todo revestido com papel de parede amadeirado, que a gente também vai usar na entrada da sala. E aqui ia ser um revestimento, mas a gente teve uma mudança de planos, vamos vir aqui com uma textura em micropigmentos. Então os meninos ainda vão dar aqui um acabamento, um nivelamento melhor aqui nessa parede para receber a textura. Então textura, bancada, mobiliário, papel de parede, banheiro pronto. Vou dar um giro aqui com vocês para vocês verem como tá ficando a montagem dos móveis, né? E já tô vendo muita coisa sendo montada, né? Já tá dando aquele gostinho de obra ficando pronta. Então, vem cá. Aqui a gente tem essas peças, né, curvas, que elas vão ser para serem instaladas na quina ali, na parte da recepção. Vamos lá dar uma olhadinha. Aquelas peças vão ser encaixadas aqui. Em vez de a gente fazer uma estante completa, né, o que é que a gente fez? Como a gente colocou a mesma cor na parede e no móvel, a gente vai instalar só aquelas peças aqui. Então elas vão servir, quando tiver tudo prontinho, vai parecer que é uma estante única, né? Que tudo isso é uma estante, mas na verdade isso aqui é a parede e aqui é o móvel. E vai ter aqueles nichos que a gente vai botar na decoração, então vai ficar bem bacana para quando o cliente chegar, né? Quem estiver chegando já tem essa visualização desse móvel bem orgânico. E continuando por aqui, a gente tem essa peça aqui que a gente ficou encantado quando chegou e viu, né? Que a gente fez essa divisória. Por incrível que pareça, isso aqui é marcenaria. A gente, a princípio, tinha pensado em ser ela metálica, né? E a gente não imaginou que seria possível fazer de marcenaria e ficar bonita, né? Porque a gente achou que ia ter que ficar muito robusta. Mas ela foi feita de marcenaria e ficou com um acabamento bem legal. A gente gostou muito do resultado. E o vidro canelado, né? Que a gente gosta bastante. Ele deixa passar a luminosidade, que é o que a gente queria, né? Porque ela vai ser instalada logo na entrada. Então, a gente queria que quem chegasse, né? Tivesse aquela iluminação, entrasse na parte da recepção, que na verdade é uma espera, né? Então, e ele também não deixa totalmente, você vê completamente o outro lado, né? Ele fica aquela coisa um pouco turva, assim, você vê, dá pra ver as pessoas passando, dá pra ver tudo, mas você não vê com detalhes. Então a gente acha que casou super bem com a nossa proposta. A nossa mesa de reunião, ela vai ser em pedra, né? Vai ser num quartzito, que eu não sei se a gente já mostrou, vai mostrar, mas a gente também registrou lá a escolha da nossa pedra. Então ela tem um formato orgânico, certo? Ela tem esse formato e a gente fez um contratampo no mesmo formato do tampo, só que um pouco recuado para não ficar visto, né? Então é importante isso para poder estruturar bem a mesa. Aqui vai vir os pés, que eles são arredondados, e isso daqui é uma calha para poder a gente colocar a elétrica na mesa também, porque como é uma mesa de reunião, a gente precisa ligar um computador, alguma coisa, então vai ter a saída, que ela tá aqui, ó,
vai ter a saída de elétrica, né? Que vai ter uma tampinha fechadinha. Quando tiver tudo pronto, a gente mostra. Mas tá tudo precisa de projeto, né? De planejamento. Quando a gente vai fazer, a gente pensa em todos os detalhes para justamente quando a gente estiver usando o espaço, né, já ter tudo que a gente precisa ali a nosso alcance. E essa jardineira, ela não é apenas estética, né? Ela também serve para, como a fiação toda vem pelo piso, então ela serve como uma calha, né? Eles vão encaixar ali em cima, os fios já ficaram esperando ali. Isso aqui vai ser encaixado ali por cima, vai vir tudo aqui por dentro e aqui eles vão sair numa calha. Mostra aí a calha. Pronto. Eles vão encaixar essa calha aqui, então o fio vai vir por aqui e sair nela. E ali vai sair as tomadinhas que vão ficar aqui. E a gente fez ela com essa profundidade por uma questão até de organização, porque quando a gente vai ter umas tampinhas aqui, né? Quando a gente plugar as fontes dos computadores, a gente deixa as fontes dentro. Então, dessa forma, fica a mesa toda limpa, né? Sem muito fio, aquela coisa toda. Então, vai ficar tudo bem organizadinho e tudo bem planejado. E outra coisa interessante dessa mesa é a fixação dela. A gente fez essa estrutura, a gente projetou essa estrutura aqui, certo? Branquinha, que ela tem essa espessura para poder suportar o peso de toda a mesa e ela fica recuada, então ela fica bem disfarçada. E todo o conjunto, ele pode não parecer, mas ele é um móvel solto, né? Tem essa questão da elétrica aqui, mas numa necessidade de mudar de lugar, mudou o layout, você consegue desconectar e relocar. Tá vendo? Eles estão aí já exemplificando tudo. Obrigada, gente. Então, ela foi uma mesa que a gente projetou, né? E que, numa necessidade de a gente mudar de sala, a gente leva ela, não tem problema nenhum. E ela é toda encaixadinha. A gente gostou bastante do resultado. E o acabamento tá ficando bem legal. Aproveitar que está tudo sendo montado agora, né? Isso aqui são sapatas que são colocadas no fundo aqui da jardineira, porque aí dessa forma a gente consegue relocar ela sem danificar o móvel, né? Ela vai ficar como se fosse flutuando um pouquinho do chão. A gente tem esse móvel que ele vai ficar ao lado da nossa espera, né? Que é para nossa secretária. Ele é digamos, a estação de trabalho maior. A gente brinca com ela, né? Que ela tá muito chique, que ela tá com uma mesa grande. E aqui, isso daqui vai ser fechado justamente com aquela divisória de vidro canelado. Então, quem chegar vai ver aquela divisória aqui, linda, né? E vai passar a iluminação. E atrás dessa divisória vai estar nossa secretária, que já vai daqui, ó, olhar quem chegou, que a porta da gente vai ser de vidro. Então, ela esconde ela, né? Pra ninguém tá vendo aqui ela trabalhando, mas dá pra ver que tem uma pessoa do outro lado, então a gente gostou muito dessa solução. E vindo pra cá, a gente tem a copa, né? Esse painel é da sala de reunião. E aqui a gente tem o armário da copa, o armário superior, né? Ele vai ser suspenso, né? E como na parede não podia estruturar nada de móvel, não pode fazer nada nessa parede, porque é a parede divisória com a sala lateral, a sala ao lado. Então a gente precisou projetar de forma que ele ficasse estruturado pela laje, porque pela laje a gente pode estruturar. Então, por isso que ele tem esse metalon aqui, que a gente fez ele branquinho. A gente botou todo o padrão de metais da nossa sala no branco, né, para dar uma leveza. E no mesmo padrão de madeira que a gente está usando em outros móveis e nesse off-white também. Então ele vai ficar aqui, né? E aqui já tem as esperas da iluminação, porque vai ter a iluminação nesse móvel iluminando tanto para cima, né? Que aqui vai ter uma textura linda que a gente adquiriu lá na Borro. Vai ter uma textura aqui que vai ter essa iluminação valorizando essa textura, e na parte de baixo também vai ter uma iluminação valorizando a textura também embaixo, mas também a bancada, né? Que é a área de trabalho. Então aqui vai ser uma copa iluminada e linda.